pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um, ou primeiro, Hidrate-se Comigo. A Carol Moraes, psicóloga, ela tá fazendo um café com a Psi, e aí eu te chamo pra tomar água com a prof. Aproveitando esse momento aqui, né, que eu vou beber esse copão d'água aqui, peço que você também beba o seu copão d'água, eu venho contar um pouco pra vocês da minha primeira experiência com publicação de artigo, né, como que ela se deu, como que aconteceu. O meu interesse pela vida acadêmica, ela vem dos meus pais, né? E aí é um motivo para eu contar essa história um pouco depois para vocês. Mas com base, acompanhando a minha mãe na universidade, já mais velha, eu comecei a ter interesse pelo mundo acadêmico. Então, na faculdade, eu tive contato mais próximo, né, com alguns professores que publicavam e, consequentemente, isso me deu interesse. Eu fazia estágio na instituição. Eu publiquei meu primeiro artigo em 2011 e ele não nasceu como um artigo inicialmente. Ele nasceu como a síntese de um livro. Esse livro aqui, ABC do Desenvolvimento Urbano. Eu estava futucando algumas revistas, começando a entender como é que funcionava esse processo de publicação em revista científica. E aí eu vi que uma das possibilidades de publicação numa revista era se eu fizesse síntese, né, fizesse revisão de algum livro que tinha sido publicado há pelo menos 2 anos, né, então ele teria que ser um livro recente. Então esse livro aqui ele foi lançado em 2010, eu tive a oportunidade de adquirir, porque é um assunto que eu gosto, que eu gostava e gosto ainda, e aí eu comecei a fazer a revisão deste livro. A minha ideia era publicar isso como uma síntese, né, então era um material, se não me engano, de 4 ou 5 folhas, 4 ou 5 páginas, e eu submeti, né, que é um termo que a gente usa quando a gente manda um trabalho para a revista, a gente submete esse material. Quando eu submeti para a revista, na época ele nem era um sistema online ainda como é hoje, ele era através de e-mail mesmo com as universidades, e aí quando eu mandei para essa revista, que é a revista Contemporâneos, que é vinculada a várias universidades no Brasil, eles me mandaram um e-mail de volta dizendo que o material estava tão legal que seria mais interessante que eu trabalhasse aquela revisão, aquela síntese do livro como um artigo, né? Então que eu crescesse o livro. E aí eu pedi ajuda à minha mãe, que já estava formada em serviço social, e como o livro fala muito sobre o desenvolvimento urbano, ela pôde me ajudar, né, nessas palavras mais técnicas das questões sociais, né, das questões da movimentação de pessoas, da força de trabalho, né, essa questão do capital, movimentação do capital, e eu entrei mais com esse olhar do urbanismo, né, eu estava na época no 5º período da faculdade, e foi muito interessante esse primeiro contato, né, eu fiquei tão contente que, com base numa síntese de um livro, eu submeti a uma revista que achou a minha escrita bacana e me incentivou a crescer aquilo, então eu me uni a quem tinha mais próximo de mim que pudesse me ajudar, na época a minha mãe, e aí enriqueci mais esse trabalho, e aí ele se tornou um artigo de revisão bibliográfica, que é um outro tipo de artigo. Mandei para a revista acho que 1 ou 2 vezes, porque sempre tinha uma coisinha para consertar, isso é normal. E aí eu recebi a notícia de que o artigo tinha sido publicado, então ele foi publicado na revista Contemporâneos, número 11, se eu não me engano, número 9 de 2011. E aí eu fiquei muito, muito, muito contente, porque ele nasceu de uma maneira que eu não esperava. Eu esperava algo mais simples, né, como uma síntese só para que eu tava iniciando, mas foi bacana. E aí eu acho que era um assunto que fica legal para quem tá aí querendo começar um pouco desse mundo, entrar no site das revistas, saber quais são os tipos de artigo que existem, o que você pode fazer, o que pode ser mais fácil. Para mim, na época, era muito mais fácil escrever sobre um livro, é um livro pequeno e recém-lançado, então fazia sentido na época. E fica aí a dica pra você que gosta de ler, pra você que tá nesse momento aí de isolamento social, que quer fazer algo e tá lendo coisas, né, e às vezes acha assim, poxa, li, gostei, guardei. Não, escreve lá uma síntese, procura uma revista que aceita artigo de revisão com livros recentes, né, o livro tem que ser recém-publicado, e mete bronca. Se precisar de ajuda, chama a gente aqui, tá bom? Me chama que eu te ajudo, tá bom? Não fica sozinha nessa não. Valeu! Até o próximo Hidrate-se com a Prof.